O vazio do espaço estava frio e silencioso ao redor da nave humana Starlight Wanderer. A nave flutuava em órbita acima de uma lua cinzenta chamada Elian 4, esperando por visitantes que ninguém a bordo realmente queria conhecer. Mas dever era dever, e alguém tinha que ser o primeiro a apertar a mão dos conquistadores de 17 mundos. Comandante, Vex Telion estava no mirante de sua própria nave, lançando a nave humana com todos os 4 olhos amarelo claros. Suas escamas cinzentas refletiam a luz fraca do convés de comando, e suas mãos com garras repousavam atrás das costas e da postura de um soldado que nunca conheceu a derrota. Ele serviu ao Império Ketroni por 40 ciclos. Ele assistiu civilizações desmoronarem. Ele caminhou pelas ruínas em chamas das cidades e não sentiu nada além da satisfação do dever cumprido. Os humanos eram pequenos. Os humanos eram suaves. Os humanos não tinham garras, nem escamas, nem armas naturais de qualquer tipo. Ao que tudo indica, deveriam ter sido uma das conquistas mais fáceis da história de Ketroni. No entanto, algo neles deixou os agentes de inteligência nervosos. Algo na maneira como sorriam quando deveriam estar com medo. Comandante, seu segundo oficial clicou atrás dele. O transporte está pronto. Vamos prosseguir? Vex Telion virou-se da janela. Nós iremos. Vejamos o que esses humanos têm a oferecer antes de tirarmos tudo deles. O navio de transporte cruzou a distância entre navios e remédios. Vex Telion trouxe consigo 2 de seus melhores guardas, soldados que haviam se provado em dezenas de campanhas. Eles usavam armaduras cerimoniais que brilhavam como vidro preto e carregavam armas que podiam cortar aço como um ponto de água na nave humana. A Tenente M. Harris estava se esforçando ao máximo para não entrar em pânico. Ela tinha 29 anos, nasceu em uma colônia agrícola nos sistemas exteriores e ingressou na frota porque queria ver as estrelas. Ninguém lhe dissera que ver as estrelas significava cumprimentar senhores da guerra alienígenas nas câmaras de descompressão. Respire, disse o capitão Danny Cole calmamente ao lado dela. Ele era um homem atarracado, na casa dos 40 anos, com olhos gentis e uma voz calma que fazia com que todos ao seu redor se sentissem mais seguros. Eles são apenas pessoas. Pessoas com formatos diferentes, mas pessoas todas iguais. Pessoas que conquistaram 17 espécies, M sussurrou de volta. 17 espécies que não tinham a nossa arma secreta. M olhou para ele. Que arma secreta? O capitão Cole sorriu. Antes que ele pudesse responder, a câmara de descompressão começou a funcionar. A porta se abriu com um silvo de pressão equalizadora e Vex Telion entrou. Ele era alto, quase 2,5 metros, e se movia com a graça de um predador que nunca havia encontrado nada que pudesse ameaçá-lo. Seus 4 olhos percorreram o pequeno grupo de boas-vindas, analisando, calculando, descartando. Sou o comandante Vex Telion da Guarda Imperial Ketrani, anunciou ele. Sua voz era uma série de cliques e assobios que seu dispositivo tradutor converteu em um inglês monótono e sem emoção. Estamos aqui para discutir os termos da sua rendição. M sentiu seu estômago embrulhar, mas o capitão Cole simplesmente assentiu como se tivesse sido avisado sobre o tempo. Bem-vindo a bordo da Starlight Wanderer, comandante. Sou o capitão Danny Cole e esta é a Tenente M. Harris. Antes de discutirmos qualquer coisa, gostaríamos de fazer uma oferta de hospitalidade humana. As mandíbulas de Vex Telion estalaram no que poderia ter sido uma confusão. Explicar. Uma refeição, M disse, recuperando a voz. É nosso costume compartilhar comida com os hóspedes. Ficaríamos honrados se você se juntasse a nós. Os comandantes Ketrani olharam para ela por um longo momento. Sua espécie não entendia a honra da mesma forma que os humanos. Eles não entendiam a hospitalidade. Eles entendiam o poder e a eficiência, e a fria matemática da conquista. A comida era combustível, nada mais. Os nutrientes foram convertidos em energia para que os soldados pudessem lutar e os trabalhadores pudessem trabalhar. Isto é uma perda de tempo, disse Vex Telion. Mas se a observação dos seus rituais primitivos acelerar a sua aceitação dos nossos termos, eu tolerarei isso. O sorriso do capitão Cole nunca vacilou. Maravilhoso. Por favor, siga-nos.
Eles caminharam pelos corredores do Starlight Wanderer, e Vex Telion notou tudo. As paredes estavam decoradas com imagens de paisagens, de pessoas, de animais estranhos. Os humanos por quem passaram sorriram para ele, o que ele achou profundamente perturbador. Os povos conquistados não sorriram. Eles se encolheram. Eles choraram. Eles imploraram. Esses humanos não fizeram nenhuma daquelas coisas que o refeitório havia sido transformado para a ocasião. E o assinado Bob Grant, um jovem ruivo e uma paixão pela culinária que beirava a obsessão, passou 3 dias se preparando. As mesas estavam cobertas com toalhas brancas. Velas tremeluziam no ar reciclado e os cheiros que enchiam a sala eram diferentes de tudo que Vex Telion já havia encontrado. Seus receptores químicos, muito mais sensíveis que o nariz humano, foram subitamente sobrecarregados de dados. Doce, salgado, picante, rico. Seu cérebro lutou para categorizar a entrada. Não correspondeu a nada em sua experiência. Não correspondia a nada em toda a história registrada da nutrição Catranin. O que é isso? Ele exigiu parar na porta. Jantar, Bob Grant disse alegremente, enxugando as mãos no avental. Espero que esteja com fome, comandante. Ganhei o suficiente para alimentar um exército. Os guardas de Vex Telion trocaram olhares incertos. Eles foram treinados para detectar venenos, armadilhas e emboscadas. Eles não foram treinados para o que quer que fosse. Você vai sentar aqui, disse o capitão Cole, apontando para a cabeceira da mesa. Como nosso convidado de honra, lenta e desconfiadamente, Vex Telion tomou seu lugar. A cadeira rangeu sob seu peso. Os humanos sentaram-se ao seu redor e seus guardas tomaram posições atrás dele, com as mãos apoiadas nas armas. Uma tigela foi colocada na frente dele. Continha um líquido vermelho que fumegava suavemente no ar frio. Isto é sopa de tomate, explicou M. É quente e saboroso. Pensamos em começar com algo simples. Vex Telion olhou para a tigela. Sua espécie não experimentava sabor de forma significativa há 10.000 anos. Há muito tempo, seus ancestrais decidiram que o prazer era ineficiente. Guerreiros que aproveitavam a vida poderiam hesitar em sacrificá-la. Cidadãos que conheciam o conforto poderiam questionar as guerras sem fim. Então, eles o eliminaram, eliminando as vias neurais que ligavam o sabor à emoção, a comida à alegria. O que restou foi pura função. Os Ketrani comeram uma pasta nutritiva que fornecia exatamente o que seus corpos precisavam e nada mais. A ideia de que a comida fosse algo diferente de combustível era tão estranha para eles quanto para os próprios humanos. Vou experimentar sua sopa, disse Vex Telion. E então discutiremos sua rendição. Ele pegou a colher. Era uma ferramenta estranha para seus dedos em garras, mas ele conseguiu. Ele mergulhou no líquido vermelho e levou à boca. No momento em que a sopa tocou sua língua, tudo mudou. A colher caiu das garras de Vex Telion e bateu na mesa. Todo o seu corpo ficou rígido, cada músculo travado no lugar como se ele tivesse sido atingido por um raio. Seus 4 olhos se arregalaram, mais arregalados do que qualquer ser humano já tinha visto em um Ketranin. E um som escapou de sua garganta que seu tradutor não conseguiu processar e seus guardas se moveram instantaneamente. Armas em punho, examinando a sala em busca de ameaças. Um deles agarrou M pelo ombro e puxou-a para longe da mesa. O que é que você fez? O guarda rosnou, seu tradutor estalando com estática. Que veneno é esse? Mas Vex Telion levantou uma mão trêmula, parando seus soldados antes que pudessem fazer mais alguma coisa. Ele ficou imóvel na cadeira, agarrando a borda da mesa com tanta força que o metal começou a dobrar. Sob suas garras. Suas escamas passaram do cinza ao roxo profundo, uma cor que nenhum dos humanos jamais tinha visto em qualquer Ketranin. Comandante? Capitão Cole perguntou cuidadosamente. Você está bem? Vex Telion não respondeu imediatamente. Ele não conseguiu responder. Algo estava acontecendo dentro de seu cérebro para o qual ele não tinha palavras, nenhuma referência, nenhuma maneira de entender. Nas profundezas de suas vias neurais, conexões que estavam adormecidas há gerações foram subitamente disparadas.
Circuitos antigos que seu ancestral que os RS tentaram destruir estavam acordando. Ressuscitado por algo tão simples quanto Tamayozuki pensou que estava sentindo prazer. Verdadeiro. Genuíno. Prazer avassalador. Para uma espécie que eliminou a capacidade de sentir alegria. Foi como se um cego visse o sol de repente. Foi demais. Foi demais. Seu corpo não sabia como processá-lo, não tinha o equilíbrio químico para lidar com isso, não tinha estrutura psicológica para contê-lo. Isso, ele finalmente conseguiu dizer, sua voz quase um sussurro. Isto é uma arma. Isto é um ataque. Amy libertou-se do aperto do guarda e deu um passo à frente, com as mãos levantadas num gesto pacífico. Não, comandante. É apenas sopa. Tamaios, sal, um pouco de creme. Isso é tudo. Vextelion olhou para ela. Suas mandíbulas tremiam. Seus olhos pareciam não conseguir se concentrar em nada. Ele olhou para a tigela de sopa como se ela contivesse todos os segredos do universo. Tamaios, ele repetiu. O que é um tomate? Bob Grant deu um passo à frente de sua posição perto da cozinha. O jovem cozinheiro observava toda a cena com um misto de fascínio e preocupação. É uma fruta, comandante. Nós os cultivamos na terra e em nossos mundos colônias. Eles são bastante comuns, na verdade. Nada de especial. Nada de especial. Vextelion queria rir, mas sua espécie havia esquecido como rir há milhares de anos. Essa fruta simples, essa coisa comum que os humanos consideravam normal, acabará de quebrar tudo. Ele achava que sabia sobre o universo. Os Ketrani conquistaram espécies com tecnologia avançada. Eles derrotaram guerreiros com força e velocidade muito superiores às suas. Eles superaram todos os obstáculos através da disciplina, da eficiência, da remoção a frio de tudo que fazia a vida valer a pena. E agora esta espécie macia, frágil e desarmada o deixou de joelhos com sopa. Eu preciso de... Vextelion começou, depois parou. Ele não sabia o que precisava. Ele nunca precisou de nada, exceto da vitória. Eu preciso entender. O que mais você tem? O capitão Cole sentou-se lentamente, mantendo os movimentos calmos e não ameaçadores. Comandante, talvez devêssemos fazer uma pausa. Você parece estar tendo uma reação forte. Não. A palavra saiu áspera, quase desesperada. Eu devo saber. Devo entender o que os humanos criaram aqui. Mostre-me mais. Amy olhou para o capitão, incerta. Não era assim que o primeiro contato deveria acontecer. Tinham se preparado para a hostilidade, para a agressão, para negociações frias sobre território e recursos. Eles não haviam se preparado para um senhor da guerra alienígena, tendo um colapso emocional por causa do capitão da sopa. Cole deu um pequeno aceno de cabeça. Bob Grant desapareceu na cozinha e voltou momentos depois com um prato. Sobre ela havia vários pedaços de pão, dourados e brilhantes com manteiga derretida, salpicados de ervas e alho assado. Isto é pão de alho, explicou Bob, colocando o prato na frente de Vextelion. Acompanha bem a sopa. Vextelion olhou para o pão. Seus receptores químicos já estavam descendo, e apenas o cheiro estava causando reações estranhas em seu cérebro. Suas mãos ainda tremiam quando ele pegou um pedaço e levou-o à boca. Ele mordeu. O som que lhe escapou foi algo entre um suspiro e um grito. A manteiga derreteu em sua língua. O alho floresceu em seus sentidos. O pão em si era macio e quente e absolutamente devastador para uma mente que nunca tinha conhecido tais coisas. Sua guarda recuou. Agora genuinamente assustada. Eles seguiram seu comandante na batalha contra inimigos que poderiam despedaçá-los com as próprias mãos e nunca sentiram medo. Mas observando Vextelion agora, observando o modo como todo seu corpo tremia enquanto ele mastigava, eles não sabiam o que sentir. Comandante, um deles disse cuidadosamente, talvez devêssemos retornar ao nosso navio. Não, a voz de Vextelion estava mais firme agora, embora ainda instável. Não, nós ficamos. Devemos aprender tudo sobre isso. Ele se voltou para Bob Grant, pela primeira vez em sua vida,
Vida, ele disse uma palavra que os comandantes Keterani nunca disseram. Por favor, o que mais há? O rosto de Bob abriu-se num largo sorriso. Ele estava nervoso em cozinhar para alienígenas, preocupado que sua comida fosse rejeitada ou ridicularizada. Mas vendo essa reação, vendo a maneira como seus pratos simples afetavam esse ser poderoso, ele sentiu algo parecido com orgulho. Comandante, disse Bob, ainda nem começamos. Durante a hora seguinte, Vextelion experimentou coisas que sua espécie não conhecia há 100 gerações. Ele provou bacon, crocante, salgado e rico em gordura. Ele provou queijo, forte, cremoso e complexo. Ele provou chocolate, e isso quase o quebrou completamente. Quando o pequeno quadrado de chocolate amargo derreteu em sua língua, Vextelion emitiu um som que seu tradutor interpretou como um soluço. Lágrimas roxas, as primeiras lágrimas que Keterani derramou em 10.000 anos, começaram a rolar pelo seu rosto escamado. O que é isso? Ele sussurrou, olhando para o chocolate restante no prato. O que você fez comigo? Amy sentou-se à sua frente, com os olhos cheios de emoção inesperada. Ela não esperava sentir simpatia pelo alienígena que veio para conquistar sua espécie. Mas ao vê-lo descobrir a alegria pela primeira vez, ao vê-lo experimentar o que todo ser humano considerava natural, ela não pôde deixar de se sentir comovida. Chama-se chocolate, ela disse suavemente. Vem de uma planta chamada cacau. Utilizamos em sobremesas, bebidas e celebrações. É uma das nossas coisas favoritas. Vextelion olhou para ela e, pela primeira vez, seus 4 olhos continham algo diferente de cálculo frio. Havia confusão ali, e admiração, e algo que poderia ter sido o início da compreensão. Sua espécie, disse ele lentamente, criou armas mais poderosas do que qualquer coisa que já enfrentamos. E você os usa para celebrações. O capitão Cole inclinou-se para a frente. Não os vemos como armas, comandante. Nós os vemos como presentes. Coisas que fazem a vida valer a pena. Vextelion ficou em silêncio por um longo momento. Seus guardas baixaram as armas, chocados demais com o que testemunhavam para manterem suas posturas defensivas. A sala inteira estava silenciosa, esperando. Vale a pena viver, repetiu Vextelion. Há muito tempo que os Keterani não pensavam se valia a pena viver. Simplesmente vivemos porque existimos e conquistamos porque esse era o nosso propósito. Ele olhou para suas mãos com garras, ainda manchadas de chocolate. Estou começando a pensar que podemos ter cometido um erro. A oficial médica Lena Brooks correu pelos corredores do Starlight Wanderer com sua bolsa de equipamentos, quicando no quadril. O alerta havia chegado há 5 minutos e a mensagem não fazia sentido algum. Dignitário estrangeiro e sofrimento médico. Porque desconhecido, todas as mãos solicitaram. Ela irrompeu no refeitório esperando encontrar o caos. A violência, talvez o início da guerra que todos temiam. Em vez disso, ela encontrou algo que nunca poderia ter previsto. Doutor Comandante Vextelion, temido conquistador de 17 mundos, estava caído em sua cadeira com a cabeça inclinada para trás e os 4 olhos semicerrados. Suas escamas passaram de cinza para um roxo profundo, mas pareciam pulsar a cada respiração. Seus 2 guardas estavam por perto, parecendo completamente perdidos. Suas armas penduradas inúteis ao lado do corpo, pontilhadas, e a mesa à sua frente estava coberta de pratos vazios. O que aconteceu? Lena exigiu, correndo para o lado do comandante. Ele foi envenenado? Ele jantou e disse baixinho. Ela ainda estava sentada à mesa, parecendo quase tão atordoada quanto o alienígena. Lena parou. Ele jantou. Vários jantares, Bob Grant acrescentou perto da cozinha. Sopa, pão, bacon, 3 tipos diferentes de queijo, chocolate e cerca de meio cheesecake. Lena olhou para o comandante, depois para as placas e depois de volta para o comandante. Sua formação médica não cobriu esta situação. Ele está morrendo? Um dos guardas Keterani consultou um dispositivo em seu pulso e balançou a cabeça lentamente. Seus sinais vitais são diferentes de tudo que eu já vi, mas ele não está bem. Não morrendo.
Ele é o guarda parado, em busca de palavras. Eu não sei o que ele é. Isso nunca aconteceu antes. Vestalion se mexeu. Seus olhos se abriram totalmente, focando em Lena com dificuldade. Quando ele falou, sua voz era lenta e sonhadora. Nada como o tom de comando que ele usou quando chegou. Médico humano, ele disse. Diga-me, seu pessoal se sente assim toda vez que come? Lena olhou para o Capitão Cole, que lhe deu um pequeno aceno de cabeça. Sente como, comandante? Vestalion levantou uma mão com garras e gesticulou vagamente para o próprio peito. Este calor, esta plenitude, não apenas no estômago, mas em todo o lado. Na mente. No espírito. Ele baixou a mão. Meu povo tem uma palavra para definir quando o corpo recebeu nutrientes suficientes. Não temos uma palavra para isso. Satisfação, Lena disse suavemente. A palavra que você procura é satisfação, ou talvez felicidade. Vestalion repetiu a palavra diversas vezes, deixando seu tradutor convertê-la para seu próprio idioma. Cada vez que ele dizia isso, suas mandíbulas estalavam o que poderia ter sido uma surpresa. Felicidade, ele disse finalmente. Sim, é isso que o texto antigo descrevia antes da purificação. Antes de removermos esses sentimentos de nós mesmos. Ele se endireitou, um pouco de sua força retornando. Chamamos isso de fraqueza então. Chamamos isso de ineficiência. Achávamos que estávamos nos fortalecendo ao cortá-lo. O Capitão Cole inclinou-se para a frente. E agora, comandante, como você chama isso agora? Vestalion ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz estava baixa. Agora eu chamo isso de tragédia. Uma tragédia que durou 10.000 anos. A sala estava em silêncio. Amy enxugou os olhos, surpresa ao ver-se chorando. Até os guardas Ketrani pareciam afetados. Suas posturas rígidas se suavizaram enquanto ouviam seu comandante falar palavras que conheciam. Ketrani falava há gerações. Então Vestalion olhou novamente para a mesa. Nos restantes pratos que ainda não tinham sido tocados. Seus 4 olhos se fixaram em uma pequena tigela contendo algo marrom e cremoso. O que é aquilo? Ele perguntou. Bob Grant sorriu. Isso é sorvete, comandante. Chocolate, sorvete. É frio e doce, e pensei que você gostaria de experimentá-lo depois de toda a comida quente. Sorvete, repetiu Vestalion. Ele pegou a tigela e parou. Sua mão tremia novamente. Temia que, se comer mais, não conseguiria funcionar. Meus pensamentos já estão dispersos. Meu dever já parece distante e sem importância. Então talvez você devesse descansar, sugeriu o Capitão Cole. Podemos continuar esta conversa amanhã, mas Vestalion balançou a cabeça. Não, devo entender. A minha frota espera em órbita, esperando que eu regresse com condições de rendição. Meu imperador espera a conquista. Se eu voltar agora, mudar assim, eles vão pensar que fui corrompido. Eles vão pensar que os humanos fizeram algo com a minha mente. Não é? Amy perguntou gentilmente. Vestalion olhou para ela. Por um momento, sua expressão ficou ilegível. Uma máscara de características alienígenas que os olhos humanos não conseguiam interpretar. Então, lentamente, algo mudou. Algo suavizou. Sim, ele admitiu. Você tem, mas não da maneira que eles vão assumir. Você não me prejudicou. Você tem, ele. Procurou pela palavra. Você me reparou. Você restaurou algo que foi tirado do meu povo antes de eu nascer. Ele pegou o sorvete e pegou uma colher pequena. O frio atingiu sua boca e ele emitiu um som de pura surpresa. A doçura se seguiu, e seus olhos se fecharam no que só poderia ser descrito como felicidade. Isso é impossível, ele sussurrou. Como algo tão simples pode trazer tanta alegria? Lina sentou-se à mesa, esquecendo seu equipamento médico. Comandante, se me permite perguntar, como é que o seu povo eliminou esses sentimentos? Você disse que era genético?
Vestalion assentiu lentamente, ainda saboreando o sorvete. A purificação foi concluída ao longo de muitas gerações. Os nossos cientistas identificaram as vias neurais responsáveis pelo prazer, pela alegria, pelo amor, e modificaram o nosso código genético para suprimi-las. As crianças nasceram sem a capacidade de sentir essas coisas. Se dentro de algumas gerações, ninguém se lembrava do que havia sido perdido. Mas você sentiu a comida, M ressaltou. Os caminhos ainda devem existir, apenas adormecidos. Parece que sim. Vestalion sentou a colher e olhou para as mãos. Talvez as mudanças não tenham sido tão completas como os nossos cientistas acreditavam. Talvez alguma parte de nós se lembre do que deveríamos ser. Ele olhou para os humanos ao seu redor. Sua comida despertou algo em mim. Algo antigo. Algo que eu nunca deveria saber que existia. O capitão Cole assentiu lentamente. Então temos um problema, comandante. Você não pode voltar para sua frota assim. Eles verão a mudança em você. Eles vão suspeitar de algo. Eles suspeitarão de traição, concordou Vestalion. Eles vão pensar que fui comprometido. Eles podem até tentar me substituir ou eliminar. Então não volte, M disse de repente. Todos olharam para ela, inclusive os guardas Kitrani. Fique aqui. Saber mais. Descubra o que isso significa para você e para seu pessoal. As mandíbulas de Vestalion estalaram rapidamente, um sinal de reflexão profunda. Você quer que eu traia meu império? Abandonar meu dever? Gostaria que você descobrisse o que realmente significa dever, respondeu M. Você veio aqui para nos conquistar. Para pegar nossos mundos e nossos recursos e nos adicionar ao seu império. Mas você não sabia o que estaria destruindo. Você não sabia sobre chocolate, nem música, nem riso, nem qualquer uma das coisas que fazem a vida humana valer a pena. Ela se inclinou para a frente, encontrando os 4 olhos dele com os dela. Agora, você sabe, a questão é, o que você vai fazer a respeito? Vestalion ficou em silêncio por muito tempo. Seus guardas o observavam, esperando ordens, mas ele não deu nenhuma. Fora do navio, sua frota esperava. Seu imperador esperou. Toda a sua civilização esperava que ele completasse outra conquista. Mas Vestalion não estava mais pensando em conquista. Ele estava pensando em sopa de tomate. Sobre pão de alho. Sobre a maneira como o chocolate derreteu em sua língua e encheu sua mente com algo que parecia muito com amor. Preciso de tempo, ele disse finalmente. Preciso entender o que aconteceu comigo antes de poder tomar qualquer decisão. Diga à minha frota que as negociações são mais complexas do que o esperado. Diga-lhes que preciso de mais tempo para garantir condições favoráveis. O capitão Cole assentiu. Nós podemos fazer isso. Vestalion olhou para Bob Grant. E você, cozinheiro humano, preciso que me ensine. Preciso entender como você cria essas coisas. Preciso aprender os segredos da sua culinária. Bob sorriu mais do que nunca em sua vida. Comandante, seria um prazer absoluto. O grande salão da coalizão galáctica era o maior edifício no espaço conhecido. Ele flutuou na escuridão entre as estrelas. Uma enorme estação onde todas as espécies poderosas vieram para conversar, discutir e tomar decisões sobre o futuro da galáxia. Hoje o salão estava lotado. Representantes de 49 espécies diferentes sentaram-se nas áreas designadas. Seus corpos e rostos estranhos estavam todos voltados para a entrada. A delegação humana entrou. E os sussurros começaram imediatamente. A embaixadora Catherine Cole liderou o grupo. Ela era uma mulher alta, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, que havia visto muitas negociações difíceis. Ela usava um uniforme azul simples, nada sofisticado, nada que impressionasse. Atrás dela vinham 6 fuzileiros navais em equipamento de combate, e caminhando ao lado dos fuzileiros navais havia 4 grandes animais com orelhas pontudas e focinhos longos. O que é isso? Disse uma voz alta dos níveis superiores. Pertenceu ao general Trex do Sketari, uma das espécies mais poderosas da coalizão. Trex tinha quase 3 metros de altura.
Seu corpo estava coberto por uma armadura natural que parecia placas verdes escuras. Seu rosto tinha 4 olhos, todos agora fixados na delegação humana com óbvio desgosto. Os humanos trouxeram feras para o nosso salão sagrado? O riso encheu a câmara. Os Qetari eram conhecidos como os maiores guerreiros da galáxia. Seus corpos eram armas. Eles poderiam sobreviver em calor ou frio extremos. Eles poderiam curar feridas que matariam a maioria das espécies, e sua força seria como lendário. Para eles, os humanos eram uma piada. Pele macia, corpos fracos, vidas curtas. Esses são cachorros, disse Catherine Cole. Sua voz era calma e clara. Cães de trabalho militares. Eles servem ao lado dos nossos soldados em combate. A risada ficou mais alta. Os delegados Dorsani, criaturas parecidas com cobras com escamas prateadas, sibilaram divertidos. Os Morvat, seres feitos de cristal vivo, tremeluziam com cores que significavam que achavam isso muito engraçado. Mesmo as espécies menores, aquelas que normalmente ficavam quietas, faziam sons de zombaria. O sargento Dani Ortega ficou muito imóvel. Ele era um jovem de cabelos escuros e uma cicatriz no queixo causada por um acidente de treinamento anos atrás. Sua mão estava apoiada na cabeça de seu cachorro, um malinois belga chamado Brutus. O cachorro era marrom e preto, com olhos inteligentes que observavam tudo. Brutus não reagiu às risadas. Ele foi treinado muito bem para isso. Mas Dani podia sentir a tensão nos músculos do cachorro. Isto é exatamente o que esperávamos dos humanos, disse o general Freck. Ele se levantou da cadeira e sua forma maciça lançou uma sombra sobre os delegados próximos a ele. Ouvimos histórias sobre sua espécie. Você é fraco. Você é frágil. Um único guerreiro Qetari vale 100 de seus soldados. E agora vemos que vocês não conseguem nem travar suas próprias batalhas. Você deve trazer animais para fazer seu trabalho. Os cães trabalham conosco, disse Dani calmamente. Não para nós. Trex voltou os olhos para o sargento. Seu animal de estimação acabou de falar por você, humano? Ou essa era a sua voz? Não consigo perceber a diferença. Mais risadas. Dani sentiu seu rosto esquentar, mas manteve a expressão neutra. Brutus se aproximou de sua perna, oferecendo conforto sem fazer barulho. Catherine Cole deu um passo à frente. Estamos aqui para solicitar adesão à Coalizão Galáctica. A Terra deseja contribuir com forças terrestres para as operações militares da Coalizão. Nossos soldados são altamente treinados e nossos cães de trabalho militar oferecem capacidades que nenhuma outra espécie possui. Capacidades? Trex fez um som que poderia ter sido um bufo. Quais capacidades? Eles podem disparar armas de plasma? Eles podem sobreviver no vácuo? Eles podem regenerar membros perdidos? Ele gesticulou para Brutus com um braço enorme. Olhe para esta criatura. Não tem armadura. Sem veneno. Nenhuma arma natural, exceto aqueles dentes minúsculos. O que isso poderia oferecer em uma batalha real? Talvez uma demonstração ajudasse, disse Catherine. Nenhuma demonstração é necessária. A voz veio do embaixador Varix, outro Qetari, que serviu como líder diplomático da sua delegação. Ele era menor que Trex, mas não menos desdenhoso. Já vimos o suficiente. Os humanos claramente não estão prontos para se juntarem à nossa coligação. Eles confiam em métodos primitivos porque não têm outra escolha. A biologia deles é simplesmente muito fraca. Devo concordar, disse a representante Dorsani, com a língua bifurcada tremeluzindo. Os humanos seriam um fardo, não um trunfo. Teríamos que protegê-los em vez de lutar ao lado deles. Uma por uma, as outras espécies acrescentaram suas vozes. Os Marvat não disseram nada, mas seus cristais pulsavam com cores que indicavam concordância. As espécies menores seguiram o exemplo das maiores, como sempre fizeram. Catherine Cole ouviu tudo sem mudar de expressão. Quando a última voz silenciou, ela sentiu uma vez. Muito bem. Retiraremos nosso pedido, mas quero que esse momento fique registrado.
Quero que todas as espécies aqui se lembrem do que disseram hoje. O general Trex riu. Vamos nos lembrar do humano. Lembraremos o dia em que sua espécie veio implorar por adesão e trouxe os animais de estimação como seu maior trunfo militar. A delegação humana virou-se para sair. Enquanto caminhavam em direção à saída, Vorex gritou mais um insulto. Voltem para o seu pequeno planeta, humanos. Quando Vechinar vier atrás de você, seus cães não irão salvá-lo. E certamente não ajudaremos. Caterine Cole parou na porta. Ela virou a cabeça ligeiramente, apenas o suficiente para encontrar os olhos de Vorex. Também nos lembraremos disso, embaixador. Então ela desceu e seu povo a seguiu. Da Nova York, Ortega foi a última a sair. Ele parou na soleira e olhou para trás, para a enorme câmara cheia de espécies alienígenas que pensavam que a humanidade não valia nada. Vamos, Brutus, ele disse suavemente. Vamos para casa. O cachorro levantou-se e caminhou ao lado de seu adestrador. Cauda baixa, mas orelhas alertas. Atrás deles, as risadas continuavam do lado de fora do grande salão. A Tenente M. Reis estava esperando com o resto dos adestradores de cães. Ela tinha um pastor alemão chamado Max Besider, um macho grande, com pelagem espessa e língua sempre para fora. Como foi? Ela perguntou, embora pudesse ver a resposta no rosto de todos. Eles riram de nós, Dani disse. Nos chamou de fracos. Disse que os cães eram a prova de que os humanos não podiam lutar. Amy olhou para Max e depois para Dani. Você contou a eles sobre o treinamento? Sobre o que os cães podem realmente fazer. Eles não queriam ouvir isso. A voz de Caterine Cole estava cansada, mas não derrotada. Eles se decidiram antes mesmo de entrarmos. Para eles, somos primitivos. Nós mesmos, os animais. Então, o que fazemos agora? Dani perguntou. Caterine olhou para as estrelas através das enormes janelas da estação. Em algum lugar lá fora estava a Terra, o pequeno planeta azul que todos na galáxia consideravam sem importância. Vamos para casa, ela disse. Nós treinamos. Nós nos preparamos. E quando chegar a hora, mostraremos a eles o que os humanos e seus cães realmente podem fazer. Dani assentiu e coçou atrás das orelhas de Brutus. O cachorro se inclinou ao seu toque, fechando os olhos em contentamento. O que quer que os alienígenas pensassem, Dani sabia a verdade. O vínculo entre um adestrador e seu cão era algo que essas espécies não conseguiam entender. Foi mais que treinamento. Foi confiança. Foi amor. Foram 30.000 anos de história e, algum dia, a galáxia aprenderia a respeitá-la. 6 meses se passaram depois que os humanos deixaram envergonhados uma assembleia da coalizão. A galáxia continuou como sempre. Guerras foram travadas. Tratados foram assinados. As espécies poderosas desprezavam as fracas. E todos se esqueceram das criaturas macias do pequeno planeta azul que trouxeram animais para um ponto de cume militar. Então Vechinar veio para Korat. Melhor. Korat Prime era o mundo natal dos Ketari. Era um lindo planeta com florestas roxas e oceanos laranja. Bilhões de Ketari viviam lá, protegidos pelos maiores militares da galáxia. Suas plataformas orbitais de defesa poderiam destruir frotas inteiras. Suas forças terrestres nunca perderam uma batalha em 10 milhares de anos de história registrada fazem com que os Vechinar não se importassem com nada disso. Eles vieram em números que bloquearam as estrelas. Seus navios não eram feitos de metal, mas de carne viva. Eles eram um enxame. Uma mente coletiva se espalhou pela galáxia como uma doença. Eles não conquistaram planetas por recursos ou território. Eles conquistaram planetas para obter corpos. Eles precisavam de anfitriões para seus filhotes. A primeira onda atingiu as plataformas orbitais à meia-noite. Havia tantos navios Vechinar que os canhões Ketari não conseguiram atirar em todos eles. Para cada navio destruído, mais 10 ocuparam o seu lugar. As plataformas caíram em horas. Então as cápsulas biológicas começaram a cair na superfície do planeta como chuva. O general Trex liderou a defesa da capital.
Ele ficou nas muralhas com seus melhores guerreiros, observando as cápsulas caírem no chão e se abrirem. De cada grupo vieram dezenas de soldados Veshinar. Eram criaturas insectoides com carapaças pretas e muitas pernas. Suas bocas estavam cheias de dentes afiados. Suas garras poderiam cortar metal. Segure a linha! Trex gritou. Seu rifle de plasma brilhava enquanto ele atirava de novo e de novo. Ao lado dele, seus guerreiros fizeram o mesmo. O Veshinar caiu em ondas, mas mais continuaram chegando. Sempre mais. Durante 3 dias, os Qetari lutaram. Eles foram corajosos. Eles eram habilidosos. Eles mataram milhares de inimigos. Mas o enxame se adaptou. O Veshinar aprendeu a borrifar ácido que dissolveu a armadura Qetari. Aprenderam a atacar as juntas onde as placas naturais não cobriam. E eles nunca pararam de vir. No 4º dia, Trex olhou para sua cidade e viu ruínas. Construindo GS queimado. Corpos jaziam nas ruas, tanto de Qetari quanto de Veshinar. Seus guerreiros estavam exaustos e com pouca munição. Os gritos de civis sendo arrastados por soldados inimigos encheram o ar. Ele foi ao centro de comunicação e enviou uma mensagem à coalizão. Ajude-nos, ele disse. Estamos morrendo. As respostas vieram rapidamente. A frota Dorsani estava lutando contra Veshinar em outro sistema. Eles não puderam vir. Os Morvati estavam muito longe. Seus navios levariam semanas para chegar. Outras espécies enviaram condolências e orações, mas nenhum soldado. Trex sentou-se em sua cadeira de comando e sentiu algo que nunca havia sentido antes. Desespero. Seu povo iria morrer. Seu mundo iria desabar. E não havia nada que ele pudesse fazer a não ser que uma nova mensagem chegasse. Este é o Capitão Marcus Webb do USS Liberty. Força de Defesa da Terra. Somos um grupo de transporte com 2.000 fuzileiros navais e uma unidade militar completa de cães de trabalho. Podemos chegar à sua posição em 18 horas. Quer nossa ajuda? Trex olhou para a tela de comunicação. Humanos. As espécies fracas. As criaturas macias com seus animais de estimação. Eles estavam se oferecendo para ajudar as mesmas pessoas que zombaram deles e os mandaram embora envergonhados. Por um momento, o orgulho disse-lhe para recusar. O Gatari não precisava da ajuda dos primitivos. Eles morreriam com honra, em vez de aceitarem a ajuda de seres inferiores. Então ele ouviu outro grito vindo de fora. Uma fêmea Gatari, pedindo ajuda como um drone Veshinar, arrastou-a para um poço de reprodução que o orgulho poderia queimar no inferno. Sim, disse Trex no comunicador. Aceitamos sua ajuda. Por favor, apresse-se. 18 horas. Isso era tudo que eles tinham para sobreviver. Trex reuniu seus guerreiros restantes e contou-lhes a novidade. Alguns deles riram, um som amargo sem nenhum humor real humanos. Cães? Esse foi o resgate deles? Mas outros simplesmente assentiram. Eles estavam cansados demais para se importar com quem os salvou, desde que alguém o fizesse. A noite foi a mais longa da vida de Trex. Os Veshinar atacaram em ondas, e cada onda levou mais soldados. Ao amanhecer, ele havia perdido metade de sua força restante. As paredes foram violadas em 3 lugares. O inimigo estava dentro da cidade, espalhando-se pelas ruas como uma inundação. Então ele viu luzes no céu. As naves humanas desceram gritando pela atmosfera, seus motores deixando rastros de fogo. Eles eram muito menores que os navios Qetari, construídos mais para a velocidade do que para a potência. Os caças voaram à frente, abatendo os voadores Veshinar que tentavam interceptá-los. Atrás dos lutadores vinham os módulos de transporte, grandes, feios e bonitos. O primeiro módulo de transporte pousou na praça principal, bem no meio de uma formação Veshinar. A porta se abriu antes mesmo de os motores pararem e os humanos saíram. Eles usavam armaduras pesadas e carregavam rifles que pareciam estranhos aos olhos de Qetari. E ao lado deles corriam os cachorros.
Trex assistiu da parede enquanto um fuzileiro naval humano e seu cachorro atacavam um grupo de soldados Vechinar. O cachorro foi mais rápido do que ele esperava. Movia-se como água, contornando os ataques inimigos e atingindo pontos vulneráveis. A fuzileira disparou sua arma em rajadas curtas, cobrindo seu parceiro animal enquanto ele atacava os alienígenas. Mais dropships pousaram. Mais humanos e cães juntaram-se à batalha. Eles não lutaram como os Keteri, formando filas e mantendo posições. Eles se moviam em pequenos grupos, rápidos e imprevisíveis. Os cães corriam na frente, chamando a atenção do inimigo, e os humanos atiravam pelos lados no distraído Vechinar, mas era um caos. Mas foi um caos efetivo, quando o Capitão Marcus Webb apareceu na parede ao lado de Trex. Ele era um homem humano de estatura média, nada impressionante para os padrões de Keteri. Mas seus olhos estavam calmos e sua voz firme, General Trex. Sou o Capitão Webb. Meu povo está afastando o inimigo de suas posições principais. Onde você mais precisa de nós? Trex apontou para os criadouros no norte da cidade. Foi para lá que o Vechinar levou os civis capturados. Era aí que seu povo sofria mais. Salve-os, ele disse. Por favor. Webb assentiu e falou em seu comunicador. Empresa Brutal mudou-se para Grid North 7. Civis em perigo. Leve os cachorros. Então ele fugiu para se juntar aos seus soldados, deixando Trex parado na parede. O general observou os humanos lutarem e sentiu algo estranho no peito. Não exatamente vergonha, embora isso fizesse parte. Mas como compreensão. Ele pensava que os humanos eram fracos porque seus corpos eram macios. Ele pensava que os cães eram inúteis porque não tinham armas avançadas. Ele estava errado sobre ambos. Os humanos não eram fracos. Eles eram diferentes. Eles lutaram com ferramentas, trabalho em equipe e vínculos que ele não entendia completamente. E os cães não eram animais de estimação. Eles eram soldados por direito próprio. Parceiros que podiam fazer coisas que nenhum guerreiro cátaro poderia igualar Dodd enquanto o sol subia e a batalha continuava. Trex começou a ter esperança. Talvez seu mundo sobrevivesse, afinal. Talvez os humanos e seus estranhos aliados animais fossem suficientes. E talvez, apenas talvez, a coalizão galáctica tenha cometido um erro terrível quando riu da Terra.